Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma palestra na ex-PUC, a Feira Digital da PUC Campinas. E nessa palestra estamos recebendo Gustavo Beltramini e Gabriela Góes, representando a empresa Bosch. A Bosch é uma grande parceira da PUC, nós temos muitos alunos estagiando na empresa de todas as áreas, seja na área de administração, comunicação, nas áreas de engenharia, tecnologia. Ela é uma parceira muito forte da universidade. Temos vários projetos desenvolvidos com a empresa e muitos dos nossos alunos que entram como estagiários na Bosch acabam fazendo estágio no exterior e muitas vezes, em função disso, acabam, inclusive, fazendo carreira no exterior. Enfim, a Bosch é uma empresa de muita credibilidade no mercado e que nossos alunos têm um olhar especial para as vagas que são disponibilizadas. Muitos alunos querem estagiar na Bosch, seja pelas condições de trabalho ou pelas possibilidades de crescer na carreira dentro da própria empresa. Deste modo, quero agradecer ao Gustavo e à Gabriele pela disponibilidade em falar um pouco a respeito da empresa e abordar um tema tão importante como a diversidade e carreira. Vou passar a palavra à Gabriele. Vocês terão em torno de 40 minutos para a palestra e, em seguida, nós abriremos para perguntas. Eu peço aos participantes que estão conectados que enviem perguntas pelo bate-papo e essas perguntas serão direcionadas aos palestrantes ao final da palestra. Gabriele, boa palestra. Pode começar se você quiser. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá, agora, legal. Tá, vamos começar então. Bom, primeiramente, bem-vindos a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho aí, então, do nosso programa, de como que é o nosso programa e um pouquinho aí, além do processo seletivo em si, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso programa de estágio aqui na Bosch. Então, para começar, a Bosch hoje tem um programa de estágio que é super estruturado. Nós temos quase 450 estagiários espalhados aí pelo Brasil, né, no programa. E falando aqui da Bosch de Campinas, a gente tem 9 unidades de negócio dentro da empresa, que são como se fossem várias empresas dentro ali do nosso condomínio. Né? Então, são unidades de negócio, é como se fossem várias empresas, e aí cada uma tem o seu segmento. Isso significa que a gente está atuando em vários segmentos. Então, como, por exemplo, a gente tem 4 unidades de negócio automotivas lá na Bosch de Campinas. Nós temos a Power Tools de ferramentas elétricas, nós temos a BISB, que é uma unidade de negócio de mineração e pecuária. Enfim, nós temos vários segmentos e isso reflete também no nosso programa de estágio. Por quê? Porque nós temos oportunidades diferentes, oportunidades em várias possibilidades. Tá? Então, isso é bem legal. A Bosch ainda é reconhecida como uma empresa de engenharia, né, ou de automotivo, ou ferramentas elétricas, mas o nosso universo é muito maior do que isso, né? A gente tem outras oportunidades bem legais que eu vou estar falando um pouquinho aqui para vocês. Bom, vou começar falando então de mim, antes da gente começar. Eu sou então Gabriele Góes, eu estou finalizando o curso de psicologia, eu me formo esse ano, então estou quase aí jogando o chapéu para cima. Eu trabalho na área de recrutamento, de RH, na verdade, faz 6 anos. Eu tenho 3 anos de Bosch, fiz 3 anos agora em setembro. Eu comecei em 2014 no RH, como na área de treinamento e desenvolvimento organizacional na época. E hoje faz 4 anos, desde 2016, que eu atuo especificamente em seleção, né? E aí um pouquinho dos meus hobbies, da minha parte pessoal, eu adoro cozinhar, para mim é uma terapia, é um hobby muito forte. E eu gosto muito de assistir séries médicas também. Então a minha preferida aí, coloquei uma fotinha, é o do Dr. House. Sou apaixonada por séries médicas. Então, esse é um pouquinho sobre mim, para a gente começar a ir aquecendo. Eu trabalho, então, na Bosch atualmente. Eu entrei como estagiária na Bosch em 2017
e hoje eu sou responsável, fui efetivada na área em recrutamento e seleção, e hoje eu sou responsável aí pelo programa de estágio, não só na planta de Campinas, mas algumas outras plantas do Brasil também. Tá? Então, eu sou a pessoa responsável pelo recrutamento e seleção do programa de estágio. E aí, falando um pouquinho sobre o nosso programa. O nosso objetivo, como vocês podem ver aí, é atração de jovens talentos, mas não só atração, como desenvolvimento dos mesmos. Então, a gente está focando em pessoas que venham com espírito de liderança, iniciativa, determinação e paixão por tecnologia e desenvolvimento, tá? Porque aqui a gente oferece bastante oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, e para isso a gente procura algumas competências específicas nas pessoas. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas por que eu estou falando disso? Porque o nosso programa tem o intuito de não só contratar o estagiário e ele ficar lá 2 anos e só dando suporte para a área, não é isso. O nosso objetivo é fazer com que o profissional ele saia capacitado para concorrer a vagas júnior dentro da Bosch, né, se for possível, ou até no mercado. Então, para isso, tem alguns steps de desenvolvimento que o estagiário passa durante o programa de treinamento, durante a sua passagem lá, seja 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para que ele possa, né, desenvolver competências e estar preparado para ser um profissional júnior, né? Então, vai muito mais além do que, como eu sempre falo nos processos seletivos, do que você entregar lá o seu atestado de horas na faculdade para você se formar. Tá? Então, vai muito mais além disso. Eu falo que a Bosch é uma escola, né? Foi uma escola para mim, eu ouço muito isso de outros estagiários, é realmente uma escola, porque realmente você entra de uma forma e sai de outra forma. Porque por conta de toda, né, essa estrutura que o nosso programa oferece. Então, nós oferecemos muito mais do que um estágio, nós oferecemos oportunidades, tá? E agora, vamos entrar no tema, então, processo seletivo. Como que é o nosso processo seletivo hoje? O nosso processo, ele consiste em várias etapas. Tá? Houveram algumas alterações em função da pandemia, mas agora eu vou falar sobre como ele é normalmente, antes da pandemia, tá? E aí claro que a gente está querendo que volte tudo ao normal, né? Como era antes. Então, vou falar um pouquinho agora para vocês. Primeira coisa, a gente abre as candidaturas no nosso site, então, geralmente, o tempo de inscrição fica aberto lá por 1 mês, tá? Então, a gente divulga as nossas oportunidades nas redes sociais, né, no nosso site, então fica disponível lá por 1 mês. Depois começa a nossa etapa de triagem. Se o candidato passa pela etapa de triagem, ele recebe um desafio que tem que ser realizado por vídeo. Então, ele recebe um e-mail, né, sinalizando a aprovação, e aí, nesse e-mail consta um desafio para ele fazer por vídeo. Cada processo, cada programa, a gente tem um desafio diferente, então não é sempre a mesma coisa. Mas é sempre, mais ou menos, segue o mesmo sentido, assim, é uma apresentação pessoal, em seguida de responder uma pergunta-chave, tá? Então, segue mais ou menos esse modelo para todos. Cada um tem uma pergunta-chave diferente, tá? Cada edição tem uma pergunta-chave diferente. Normalmente as pessoas têm uns 5 dias para fazer esse desafio. Depois, para quem for aprovado no desafio do vídeo, recebe um anúncio para participar da nossa etapa presencial, que é esse painel com gestores. O que é esse painel com gestores? O painel com gestores, ele é uma dinâmica de grupo, tá? que o candidato ele vai na Bosch presencialmente, ele com outras pessoas de uma etapa presencial, na qual a gente tem uma apresentação individual, cada um se apresenta de uma forma criativa, né? A gente pede alguns recursos, e depois a pessoa participa de uma dinâmica de grupo que também depende muito de cada processo. Então, se for concorrer a vagas, por exemplo, de engenharia, vai ser uma dinâmica relacionada à engenharia, né? Se for administração, e assim vai. Os
das vagas que estão em aberto, eles ficam presentes lá no painel acompanhando todo o processo, tá? Então, em média, a gente sempre trabalha de 5 a 6 vagas no painel, então é bastante oportunidade, né? E aí, a quantidade dos candidatos necessária para isso. Então, os gestores, eles ficam acompanhando desde o início do painel até o fim. Eles têm duração de um período inteiro, tá? Então, manhã e tarde. Então, quem participa do painel da manhã fica, sei lá, das 8 até meio-dia e da tarde da 1 até as 5. Tá? Porque todas as nossas etapas são realizadas uma vez só presencialmente. Então, a pessoa não precisa ficar voltando para a Bosch, participando de várias etapas, tendo todo esse trabalho. Porque, assim, as entrevistas individuais acontecem depois das dinâmicas já. Então, no mesmo dia que o candidato vai lá, participa do painel, participou da dinâmica de grupo, se ele for escolhido para, se ele for selecionado para participar das entrevistas individuais lá no final, ele já fica no mesmo dia e no mesmo dia já acontecem as entrevistas. Tá? Então, isso facilita bastante para muita gente, porque tem gente que mora longe, né? Tem gente que vem de longe para participar, e até mesmo para quem mora perto, o processo que você precisa ir mais de 2, 3 vezes para a empresa é muito cansativo, né? Então, nesse intuito, a gente organiza tudo para ser um dia só. É claro que você vai se programar para ficar meio período lá na empresa, mas é um dia só, tá? Depois das entrevistas individuais, a gente já dá o feedback final. Isso demora mais ou menos em torno de uma semana, né? Até os gestores organizarem e me retornar. Então, a gente entra em contato, geralmente, ou por telefone ou por e-mail, informando quem sabe que também não passou, tá? E aí, depois a pessoa já inicia. Esse é o nosso processo antes da pandemia, né? Acontece, e é importante dizer que ele acontece de 2 em 2 meses aqui na Bosch. Então, de 2 em 2 meses, a gente está abrindo o processo, tá? Sempre tem, para diversas oportunidades. Então, a gente tem, por exemplo, vou falar algumas áreas mais diferentes, né? Além das áreas mais comuns, engenharia, administração, que todo mundo sabe que a gente tem oportunidade, a gente já teve oportunidade de análise de dados, então a gente já teve oportunidade para gente que cursa matemática, estatística, direito, designer. Então, são muitas oportunidades, né? Então, a cada 2 meses a gente posta lá no nosso site com todas as áreas que a gente tem vagas disponíveis, tá? Agora, com a pandemia, a gente teve que fazer algumas adaptações no nosso processo, tá? Então, agora, como que funciona? As vagas que nós temos em aberto estão sendo divulgadas de forma pontual, né, que a gente fala, de forma individual no nosso site e também nas nossas redes sociais. Então, se eu tenho, vamos supor, 3 vagas diferentes, engenharia, administração e direito, elas serão divulgadas de forma individual no nosso site. Então, o candidato acessa o nosso site, escolhe qual que é a vaga que ele acha que tem mais a ver com o perfil dele, que ele acha que atende aí os requisitos, e se candidata. Ele se aplica a uma vaga só, ou sei lá, se quiser concorrer a mais vagas, se ele achar que tem perfil, tudo bem, não tem problema. Mas a candidatura é spot, tá? Então, ele passa pelo processo de triagem também. Aí, a gente não tem a etapa do vídeo, tá? Porque por conta das alterações aí a gente teve que adaptar. Então, é direto contato com o RH, no caso comigo, tá? A gente liga para a pessoa, agenda uma entrevista online. Então, é uma entrevista rápida mesmo, só para a gente bater um papo ali sobre a vaga, para eu conhecer um pouquinho o candidato. E se caso ele for aprovado nessa etapa comigo, ele já vai para a entrevista individual com o gestor, tá? Para a etapa individual com o gestor. Por que eu falo etapa e não entrevista? Porque pode ser que, dependendo da vaga, a pessoa vá fazer um case, resolver ali alguma questão, tá? Então, passou comigo, com o RH, ela vai para a etapa com o gestor e pode ser que a gente dê um desafio online, né, para a pessoa resolver remotamente,
já aconteceu aqui, e aí depois vai para entrevista individual com o gestor, mas isso depende muito de cada vaga, tá? Pode ser então que a pessoa tenha um case para responder, ou pode ser que ela só vá fazer uma entrevista individual diretamente com o gestor, tá? Daí cada área está definindo qual a melhor forma de fazer. Mas, e aí depois da entrevista com o gestor, recebe o feedback se foi aprovado ou não. Vocês podem ver que a gente adaptou para que o nosso processo fique 100% remoto, tá? Então, todas as etapas a gente utiliza a plataforma, né? Para que as pessoas consigam participar de qualquer lugar, né? Remotamente. Nós estamos desenhando possivelmente uma nova estrutura aí para o programa para 2021. Não tem nada pronto, a gente ainda está estudando como que a gente pode flexibilizar as etapas, tá? Em relação ao modelo oficial. A gente está querendo implementar alguma etapa online para que fique mais interativo e mais interessante também, tanto para quem está participando, candidato, tanto para a gente que também organiza o processo aí nos bastidores, tá? Então, por enquanto, esse é o nosso modelo que vocês estão vendo aí. Não temos previsão de quando a gente vai voltar com as etapas presencial, tá? Então, por enquanto, até o início de 2021, esse vai ser o nosso modelo. E assim que sair um novo processo, se alterar, tiver algumas alterações nas etapas, daí a gente vai comunicar todo mundo, a gente faz toda essa comunicação via rede social, tá? Então, por enquanto, é isso que nós temos. Bom, falando agora da nossa estrutura do programa de estágio, né? Não mais de processo seletivo, depois que o estagiário entra na Bosch. Quando eu falei lá no começo que o nosso programa tem alguns steps, eu quis dizer, é isso aí que vocês estão vendo agora. Esses steps, eles foram pensados e desenhados por profissionais capacitados aí justamente para proporcionar esse desenvolvimento para o estagiário enquanto ele está aqui na Bosch. Então, a primeira coisa, quando o estagiário entra, né, passa aqui pelo processo seletivo, ele vai para integração. Além da integração de que fica toda a galera lá que foi contratada, nós temos uma integração específica para os estagiários, que nós chamamos aqui internamente de Integra E, tá? Então, é muito legal. Nessa integração, tem a oportunidade de fazer networking aí já com outros estagiários que estão sendo contratados por outras áreas. Sempre tem bastante gente nas integrações, porque como nós temos as entradas oficiais, né? Então, entra geralmente sempre assim, uns 40, 50, já chegou a entrar 60 pessoas por entrada, tá? Então, é muito legal. E aí, depois que a pessoa passa por essa integração, também tem os outros pontos aqui do processo, eu vou explicar um para vocês conseguirem entender melhor. A avaliação de desempenho é um processo de avaliação que o estagiário passa junto com o seu coordenador, o seu padrinho, sua madrinha lá de estágio, a cada 6 meses. Então, o estagiário senta junto com o seu coordenador para fazer uma avaliação de feedback mesmo. Tanto do gestor para o estagiário, quanto do estagiário para o gestor também, tá? Então, é um momento muito rico, né? Eu falo que o feedback é algo assim que é muito rico, que a gente tem que saber aproveitar esse momento, porque é um momento de crescimento, né? Então, essa avaliação, a gente fala de pontos legais, de pontos positivos, de coisas que o estagiário conseguiu desenvolver, né, nesse tempo, no período aí que a gente está falando da avaliação. Também de pontos a desenvolver, olha, o que você pode melhorar, né, para fazer um bom trabalho, para ter uma performance melhor. E também estabelecimento de novas metas, né? Então, quando você está lá estagiando faz 6 meses na Bosch, você é responsável por você dar suporte em um tipo de atividade. Com o passar do tempo, você vai tendo mais autonomia, né? E você vai adquirindo mais responsabilidades. É claro que sempre vai ter um suporte de alguém, né?
mas você vai sim adquirindo responsabilidades com o passar do tempo. Então, a avaliação de desempenho é um momento muito rico para o estabelecimento dessas novas metas, né? Então, ocorre a cada 6 meses. Tá bom? Então, próximo ponto, treinamentos. Na Bosch, nós temos uma grade de treinamentos específica para os estagiários. Então, são treinamentos que foram desenhados, criados, né, por profissionais aí da área também de recursos humanos, que são específicos para os estagiários. Então, vamos supor que lá na sua avaliação de desempenho, o seu gestor fala, olha, você precisa melhorar esse ponto para você conseguir aí participar um pouco mais ativamente e não sair do nosso projeto. Então, que treinamento que o estagiário pode fazer para isso? Tá? Então, é tudo ligado, interligado aqui no nosso programa. Para os treinamentos obrigatórios, né, que já precisa fazer, também o estagiário ele também faz, tá? Como todos os outros funcionários. Então, o nosso programa de treinamentos é bem legal, tem uns treinamentos bem interessantes, voltados para tecnologia, para comportamento, né? Soft skills aí, para desenvolvimento de competências comportamentais. Então, é bem legal, tá? Quando a gente fala aqui no próximo ponto de atividades extras e desenvolvimento, a gente está querendo dizer aquilo que eu falei lá inicialmente. Quando o estagiário ele vai se desenvolvendo, ele vai adquirindo mais responsabilidades, mais autonomia nos processos. Então, ele vai ganhando atividades extras, né? Se antes ele suportava um analista, por exemplo, num projetinho, ele vai agora já ter uma responsabilidade de cuidar ali, de ser um líder de projeto, tá? É claro que sempre, né, com suporte, você não vai fazer nada sozinho, você não precisa ter um conhecimento avançado, expert em nada, tá? Mas as suas responsabilidades, elas vão, né, aumentando. E isso vai depender muito do próprio estagiário, né, da própria pessoa. Então, por isso que ocorrem aí depois os próximos steps que eu vou falar, que é uma possível efetivação, você está capacitado para concorrer a uma vaga júnior no mercado, justamente porque você vai absorvendo mais atividades, você vai adquirindo mais responsabilidades e você vai aumentando suas competências para poder fazer, né, acontecer as coisas. Então, é nesse sentido aí que é atividades extras e desenvolvimento, porque você se desenvolve. O estagiário se desenvolve. O projeto de estágio é bem interessante. Todos os estagiários aqui na Bosch têm a oportunidade de fazer um projeto. Esse projeto, ele precisa ser melhorado para melhoria de alguma coisa, tá? Para fazer esse projeto, ele recebe um treinamento, por isso que eu falei que é tudo interligado nessa estrutura do nosso programa. Então, todo estagiário faz um treinamento obrigatório, que é sobre como fazer um projetinho, né? E aí, ele vai fazer esse projeto no andamento do estágio, tá? É um projeto bem interessante, é grande, é complexo, ele vai ter a ajuda de outras pessoas do time, mas o líder do projeto é o estagiário, tá? Então, é muito interessante essa oportunidade, está aqui relacionado ao nosso Fórum de Talentos. Por quê? Porque o nosso Fórum de Talentos é um evento que acontece uma vez por ano, que vai vários estagiários de outras localidades, vai gestores, presidente da empresa, diretores de departamento, e os estagiários apresentam esses projetos feitos no Fórum de Talentos. Então, é claro que tem todo um processo seletivo para isso. Vamos supor, olha, a gente teve 15 estagiários que fizeram projetos esse ano. Aí acontece uma seletiva, um processo seletivo para esses projetos, e os melhores projetos vão para o Fórum de Talentos. Tá? Então, o estagiário ele tem a oportunidade de apresentar o seu projeto de melhoria para outras áreas, para outras pessoas, para diretores, tá? E o mais legal é que tem projeto que os estagiários fazem que realmente funcionam e são implementados no departamento. Então, para quem ganha, né, e tem essa oportunidade, tem até um troféu, um prêmio financeiro também, tá? Para quem fica lá no pódio, né, entre primeiro, segundo e terceiro, melhor projeto. Tem, assim, bastante reconhecimento, sabe? Então, é bem, bem legal.
né? Todo mundo que tem essa oportunidade, todos os estagiários deveriam tentar fazer um projetinho, sim, um projeto de estágio, porque é uma oportunidade sem igual de desenvolvimento, tá? Então, bem basicamente, se eu fosse falar assim, detalhado de cada step, eu ficaria muito mais tempo aqui falando, mas basicamente são essas as nossas etapas, os nossos steps aí da nossa estrutura do programa. E aí, para fechar essa parte, depois que o estagiário passa por todo esse processo aqui, tem aí a opção, né, a oportunidade que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, pode ser que, né, seja efetivado, né? A gente tem bastante caso, né, de estagiários que foram efetivados. É claro que não é uma garantia, mas é sim uma possibilidade. Nós temos a possibilidade também da pessoa fazer estágio internacional, né? A Bosch também é muito por isso, então tem muito estagiário que vai para a Alemanha, que vai para os Estados Unidos, tá? Tem essa oportunidade aqui também. Desenvolvimento no mercado, ou seja, você pode concorrer a vagas júnior no mercado, né? Você tem potencial para isso. E tem o nosso projeto aqui de pesquisa e desenvolvimento, que é o Inova Talentos, que também é uma oportunidade bem legal aí para quem tem interesse nessa área, tá? Aqui do lado está a nossa política de estágio, então, além da lei, nós temos uma política própria de estágio. A Bosch é uma empresa super legalista, nós seguimos a política, eu diria assim, minuciosamente, porque, por exemplo, a questão de horário, o estagiário nunca fica mais tempo que o devido, né? Não tem esse negócio de banco de horas, hora extras, né? Então, a gente leva muito a sério a política de estágio, porque o estudante, ele precisa, né, ter o tempo para a vida acadêmica também, né? Ele tem um comprometimento na faculdade, então a gente nunca vai fazer com que o trabalho se sobressaia nisso. Então, a gente leva muito a sério a lei do estágio e a nossa política interna de estágio. Tá? E agora, uma pergunta aí que eu recebo muito, né, por rede social, direto o pessoal aí faz essa pergunta para a gente, que é o que a Bosch espera de um estagiário. Eu tentei resumir no máximo possível do que eu costumo ouvir dos gestores, do que eles esperam, porque são eles que esperam, na verdade, né? Claro que é alinhado com os nossos valores, com a nossa cultura. Mas, assim, em resumo, eu vou dar uma passada aqui para tentar explicar para vocês, então, o que a Bosch espera de um estagiário, né? Primeira coisa, a gente tem um pilar muito forte aqui como nosso valor, que é a diversidade, né? Então, o primeiro ponto, quando você vai olhar para a Bosch, é isso. Você pode ser como você é, tá? Porque diversidade é a nossa vantagem, nós queremos construir um time cada dia mais diverso, tá? Então, eu vou até comentar aqui um pouquinho com vocês sobre as nossas estratégias em relação à diversidade. Nós temos vários programas, várias iniciativas, vários projetos aqui, né, legais, voltados aí para esse tema. E é muito legal compartilhar. A gente está tendo um posicionamento muito forte sobre isso nas nossas redes sociais também. Então, a gente busca pessoas que podem agregar, dar valor, né, agregar valor aí ao nosso negócio. Então, não importa a geração, a idade, não importa a internacionalidade, a etnia e raça, né, a orientação sexual, gênero, pessoa com deficiência, a gente está interessado em pessoas, tá? Então, nós estamos procurando pessoas que querem colaborar, né, com o nosso negócio, e por isso nós temos essa cultura de trabalho, né, que fala aqui flexível e móvel. Então, primeira coisa, a gente está atrás de pessoas, tá? De pessoas que realmente estão dispostas a colaborar aí com o nosso negócio. E aí, por fim, resumindo em uma frase, eu tentei resumir em uma frase que a gente procura, nós procuramos por estagiários, estudantes, né, que estão afim de aprender, de verdade, porque aqui na Bosch tem muita coisa para aprender, é muito processo,
é complexo, sabe? É muita coisa. Então, você tem que estar muito afim, topar o desafio mesmo de aprender. Aí tem que ter muita força de vontade. Em que sentido? Errou uma vez, faz de novo, tenta de novo, sabe? Então, muita força de vontade para fazer acontecer. Porque nem sempre as coisas dão certo, né? Então, a gente está procurando pessoas que tenham muita força de vontade, iniciativa, né? Iniciativa no sentido de, às vezes, você vai entrar numa área que o gestor não vai estar lá sempre para te dar uma orientação numa atividade que você tem que fazer. Então, você tem que ter a iniciativa de buscar informação, de ir atrás de alguém, de fazer acontecer. Tá? Então, a gente está buscando pessoas com bastante iniciativa para encarar os desafios e que estão muito comprometidas e dispostas a colaborar com o time. Tá? Então, comprometimento é uma coisa muito importante, né? E disposição para colaborar, você ser uma pessoa colaborativa. Né? Eu recebo muitas falas de gestores assim, eu preciso de uma pessoa que colabore no geral, né? Você foi contratado, por exemplo, como estagiário de controladoria. Aí a pessoa te dá uma atividade que é um pouco mais administrativa, você não gosta muito de fazer aquilo. E aí você fala, não, isso não é meu escopo, não tenho que fazer isso. Gente, não existe isso. Até a gente que é mensalista, né, pessoas até de cargos mais altos, todo mundo faz coisa que não é muito legal, que não gosta muito. Né? Então, esse espírito de colaborar com o time, de estar ali disposto a fazer né, a topar qualquer desafio é muito importante para a gente. A gente está buscando pessoas que têm brilho nos olhos, né, para fazer acontecer, tá? Indo mais para o lado de soft skill, que a gente sempre fala aí, né, de soft skill, para quem não sabe, são competências mais comportamentais, né? Porque só para vocês entenderem, para eu contextualizar, o nosso programa de estágio, a gente não exige experiência, porque é um programa de estágio, tá? Talvez, pode ser que venha gente com experiência, mas pode ser que é a primeira oportunidade de emprego da pessoa, tá? Então, nós não exigimos experiências, nós não exigimos conhecimento em nenhum sistema, não sei o que avançado, tá? Então, nós estamos buscando pessoas que tenham competências, a gente olha para competências comportamentais. Como são essas competências comportamentais? Pessoa que tem uma boa postura, né, que tenha uma iniciativa legal, que goste de resolver conflitos, tá? Que são participativas, que saibam trabalhar em equipe, que tenham uma boa comunicação. Eu não estou falando de pessoa extrovertida, não, porque tem vaga que a gente precisa de uma pessoa que seja um pouco mais introvertida. Quando eu falo comunicação, é a comunicação mesmo, sabe? A comunicação fluida, uma comunicação clara, assertiva, um raciocínio lógico. A gente não está falando aqui de uma pessoa que se comunica com todo mundo e é extrovertida, não. Claro que tem vaga que vai precisar um pouco mais dessa habilidade, dessa desenvoltura. Mas eu estou falando de uma comunicação boa no geral, tá? Então é nessa linha aí de pensamento, nessa linha que a gente está buscando aí pessoas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, a gente fica à disposição para responder no final. Para quem acompanha o nosso Instagram, de verdade, já viu aí a nossa hashtag Dicas da Gabi, que sou eu que faço, né? Então já foram acho que uns 5 episódios, mais ou menos, que eu dou dicas, né? No geral, para estágio mesmo, né? Sobre processo seletivo, sobre currículo, sobre postura. É muito legal. Então, assim, eu fiz um compiladão e coloquei aqui algumas dicas para vocês, tá? Parece clichê, mas não é, gente, não é, de verdade. Então, primeira dica, mantenha seu currículo atualizado sempre. Por que eu falo isso? Porque às vezes você esquece de colocar alguma coisa, ou de atualizar um número, ou de atualizar o e-mail, ou alguma coisa assim. E aí é meio complicado na hora que a gente está fazendo a triagem, porque pode ser até que você perca, né, uma oportunidade em função de alguma desatualização do seu currículo. Porque o seu currículo é o primeiro contato que o recrutador vai ter. Né? Então, eu vou olhar ali o seu currículo, se tiver, né, os requisitos, as coisas que eu estou buscando, eu vou fazer o primeiro contato. Então, assim, data de formação de faculdade. Se você tem mais tempo para fazer estágio, vamos supor, coloca que você tem mais tempo.
Se você tem disponibilidade para mudança, coloca que você tem disponibilidade para mudança. Então, nesse sentido, deixar o seu currículo bem redondinho, bem atualizado, para ficar mais bem claro para o recrutador, porque é o primeiro contato que o recrutador tem com você, através de um papel, através de uma tela de computador, tá? Se preparar para a entrevista, então é muito importante a pessoa se preparar, não ser pego, né, aí não tá sendo pego de surpresa. É claro que numa ligação, às vezes, a pessoa, tô dirigindo, não posso falar agora, tudo bem, a gente não vai também. Mas quando você tem uma entrevista, se prepara para a entrevista, né, treine aí amigo em casa, né, algumas perguntas que já são meio óbvias em entrevistas, então é bem legal quando a pessoa já vem preparada. E cuidado com a postura. Principalmente, gente, em dinâmica de grupo, né, em etapa presencial. Então, você tem uma postura legal, você passa uma postura madura, de comprometimento, tá? É muito importante isso. Pesquise bastante sobre a empresa. Se você está realmente interessado numa oportunidade numa empresa, você tem que pesquisar sobre ela. Você tem que saber o que a empresa faz, seus valores, a sua cultura, isso tudo você encontra no site. Dá uma olhada lá hoje, a gente tem Instagram, né, que fica bem mais interativo, mais intuitivo de se relacionar aí com a empresa, então isso é muito importante também. Tá? É um diferencial quando a gente percebe que a pessoa pesquisou, que a pessoa está bem informada ali sobre a nossa empresa, né? E um ponto importante, gente, busque conhecimento além da faculdade, tá? Então, é muito diferencial quando a gente vê que uma pessoa, olha, estou fazendo um curso ali, porque hoje a internet disponibiliza muita coisa para gente, através do YouTube, cursos online. Então, assim, não se contente com o que a faculdade disponibiliza para você, tá? A faculdade é só o primeiro step, né, na nossa carreira profissional. A gente tem que ter um conhecimento, uma proatividade de buscar coisas por fora, porque nem tudo o que a gente, né, desenvolve aí na nossa carreira, a gente aprende na faculdade. Né? Às vezes você vai entrar na Bosch, vai começar a aprender sobre um sistema, ou precisa aprender e você não tem conhecimento nenhum, que a faculdade não vai disponibilizar porque não faz parte, né, da grade curricular. Então, ter essa iniciativa de fazer curso, de aprimorar, nossa, gosto dessa área. Então, é muito importante que vocês tenham essa iniciativa mesmo de aumentar as competências, sabe? Bom, essas são as minhas dicas para hoje, tá? Se vocês ainda não assistiram as nossas dicas lá no nosso Instagram, é só entrar, né, no Bosch _carreiras e colocar essa hashtag. Tem bastante coisa legal lá. E aí eu deixo para vocês o nosso Instagram, né, que eu acabei de comentar, Bosch _carreiras. Lá a gente fala muito sobre as iniciativas que nós temos aqui na Bosch, sobre vários, né, projetos, coisas que estão rolando e principalmente as nossas vagas, tá? Então, vocês vão conseguir ver as nossas vagas, algumas de nossas vagas aqui no stand virtual. Eu coloquei lá algumas vagas que a gente tem aberto, tá? Só que lá no nosso site a gente tem várias outras de perfis diferentes. Então, entra no nosso site www.bosch.com.br/carreiras e vocês verão lá todas as nossas oportunidades. Compartilhe com os amigos, entra no nosso Instagram, segue a gente para ficar por dentro de tudo, tá? A gente está, só queria para finalizar, tenho aqui mais 2 minutinhos, a gente está com um processo aberto de 15 vagas para vagas de tecnologia da informação, tá? A gente está com um processo em massa aí rolando e as inscrições vão até amanhã. Então, quem conhece alguém que é da área, que estuda TI, fala lá para se inscrever, que a gente está com bastante vaga aberta, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida referente a isso, ou referente a algum tema aí falado na apresentação, eu, Gustavo e a Milena estamos agora à disposição para responder, tá bom? Agradeço a atenção de todo mundo. Gabriele, muito obrigada pelas suas palavras. Eu gostei muito que você falou a respeito da necessidade, né, das condições que são importantes para o aluno hoje se candidatar para uma vaga de estágio.
as habilidades que esses alunos precisam ter, jogo de cintura, proatividade, eu acho que hoje em dia é o que conta cada vez mais, né, essas habilidades no perfil do aluno. Eu separei aqui algumas perguntas que os alunos colocaram no chat, né, os nossos participantes, e eu vou fazer algumas para vocês, e aí você e o Gustavo podem decidir quem vai responder, tá bom? Combinado. Bem, começando aqui por uma pergunta a respeito da área de saúde. A pergunta é a seguinte: a Bosch, como uma grande empresa, tem um forte departamento médico e acredito que tenha inclusive a fisioterapia que cuida, além das questões de saúde dos profissionais que trabalham na empresa, das questões relacionadas à ergonomia de diversos setores. Porém, não é visto oportunidades para a área de saúde, não só para fisioterapia, mas para a área de saúde como um todo. Há algum interesse ou mesmo planejamento da Bosch em fazer uma parceria de estágio para a área de saúde? Olha, hoje nós temos realmente um comitê de saúde, nosso ambulatório aí é bem robusto, né? Só que a gente não tem estagiários atuando nesse departamento. Na verdade, a gente tinha no passado uma estagiária que auxiliava no ambulatório com algumas questões, algumas questões de levantamento de informações da empresa mesmo. Só que essa vaga, ela não foi substituída, ela não existe mais, né? Então, por enquanto, nós não temos, de fato, oportunidades aí mais voltadas para a área da saúde. Então, por enquanto, essa é a nossa realidade. Pode ser que no futuro venha abrir alguma vaga no comitê de saúde para ajudar, de repente, a nossa assistente social, né? Então, se houver, né, essa possibilidade, com certeza a gente vai divulgar, tá? Nas nossas redes sociais e tudo mais. Só que, por enquanto, realmente a gente não tem. Você quer falar uma coisa, Gu? Eu ia só complementar uma coisa, que também hoje o nosso ambulatório, nossa área de fisioterapia, é uma parceria também com o SESI. Então, esse know-how não é Bosch, na verdade. Então, até para a gente, primeiro, né, a gente não é expert nesse tema, né, então a gente só tem a estrutura, e aí essa parceria vem do SESI. Então, por isso também que algumas vagas acabam concentradas por eles e não pela gente. Ok. Bem, uma outra pergunta que eu tenho percebido, inclusive nas outras palestras que foram ministradas aqui na feira de estágio, Gabriela e Gustavo, a respeito dos alunos têm muita dúvida com relação ao período inicial para que os alunos possam se candidatar para uma vaga. O Bruno Amorim, do curso de Engenharia de Software, ele queria saber a partir de qual semestre do curso é possível se candidatar para uma vaga e estagiar na Bosch. Não temos restrição, tá, de semestre. Então, se a pessoa tiver matriculada na faculdade no primeiro semestre, já teve casos, bastante casos, já conseguimos incluir no processo. Então, a gente não tem essa restrição. É claro que, assim, se você estiver lá no último semestre da faculdade, acabando, você vai ter 2 meses, 3 meses de estágio. Aí faz sentido você já ir para o mercado procurando uma vaga mais júnior, né? Uma vaga que não mais de estágio. Só que se você tem tempo de fazer estágio, seja aí no mínimo 1 ano, né? Então você já pode concorrer às nossas vagas. A gente não tem nem no filtro de triagem esse critério de semestre, tá? Então pode concorrer. Certo. Uma dúvida minha, que eu também acompanhei em algumas outras palestras, Gabriele, a respeito da língua estrangeira. Você mencionou na sua apresentação da possibilidade do aluno, do estagiário, ter a possibilidade de fazer um estágio fora, né? A gente já sabe disso, que alguns alunos nossos já fizeram, já tiveram essa oportunidade. E você mencionou, por exemplo, a Alemanha, né? A língua, uma segunda língua é importante, inclusive o alemão seria um diferencial, ou o inglês, ou somente o inglês. Como que é visto pela empresa essa necessidade hoje, né, da pessoa se comunicar com a Bosch tem aí as suas
a sua representatividade em outros países, como seria essa necessidade do estagiário? Tá. Na verdade, nós não exigimos para nenhuma vaga um inglês fluente, porque é um estagiário, né? Só que se a pessoa tem um inglês bom, né, um inglês aí pré-avançado, um intermediário bom e que esteja estudando, se a pessoa já vem com esse idioma, é claro que ela tem uma visibilidade maior e uma probabilidade de concorrer a uma vaga, porque as entrevistas são realizadas, né, em inglês. Então, assim, alemão não é necessário, é um diferencial, porque a maioria dos estagiários que vão para fora é inglês, falam só inglês mesmo, e lá fora tem contato, por exemplo, quem vai para a Alemanha e começa a aprender um pouquinho, já volta para o Brasil com alemão básico, com alemão intermediário. Então, não é necessário falar alemão para ir para a Alemanha, por exemplo. A língua que eles exigem para fazer o estágio internacional é inglês, tá? Certo, certo. Gabriele, uma outra pergunta com relação à pandemia é de uma aluna, a Fernanda Moraes. Ela perguntou se a empresa tem contratado normalmente, e eu completo a pergunta dela a respeito dos processos de estágio. A empresa vê como possibilidade os próximos estagiários já começarem remotamente? Isso já está acontecendo. Desculpa, isso já está acontecendo. Nós temos vagas abertas, sim, e os estagiários, eles estão começando 90% das pessoas que entram em home office, tá? Remotamente. Alguns casos que têm a necessidade de ir para a planta, por exemplo, estágios na fábrica, algo mais relacionado à atividade presencial, os estagiários estão começando já presencialmente, mas são poucos casos, tá? Então, todos os estagiários estão começando de casa. Então, como que funciona isso? Eles vão no primeiro dia de trabalho para a Bosch, pegam os equipamentos necessários, conversa com o gestor, e aí a partir do segundo dia já trabalha de casa. Todos os treinamentos, eles precisam fazer treinamento, integração, tudo isso é oferecido, recursos para que a pessoa consiga participar de forma remota, tá? Certo. Uma pergunta feita pelo Henrique Rezende, ele quer saber se existe algum critério definitivo na triagem para uma vaga. Se tem algum critério que é o determinante para aquela pessoa ser escolhida. Para todas, no geral, o único critério é realmente a pessoa estar cursando ensino superior, tá? Então, e também com essa disponibilidade de fazer pelo menos 1 ano ou 8 meses de estágio, um pouco de tempo de estágio. Aí cada vaga vai ter um critério específico, sim, que a gente coloca para passar para a próxima etapa. Tá? Então, por exemplo, a pessoa para participar precisa ter um conhecimento básico de Excel, porque vai ter muito contato todo dia com Excel. Daí eu jogo lá Excel, se a pessoa tiver o Excel no currículo, isso sim é um critério. Mas o critério geral é o ensino superior, cursando. Tá? A gente não tem nenhuma coisa mais engessada, assim, fora isso. Uma dica... Desculpa, Thaís. Só uma dica que eu deixo disso também, que a gente fala bastante, parece até uma chatice, mas se apegar bastante a soft skill. Eu acho que a Gabi falou muito bem durante a apresentação também, né? A questão da diversidade como um todo, mas a gente também saber lidar e trabalhar com situações diferentes, com pessoas diferentes, colaborando e tudo mais. A gente até brinca em muitos casos que você fala assim, né? O Excel, as questões técnicas da vaga, você treina. O cara não sabe, qualquer Udemy, qualquer coisa ele vai. Agora, honestidade, as coisas, você nunca vai conseguir desenvolver alguém nisso. Então, não entra como um critério geral de vaga, mas acho que é interessante ter nesse radar para a gente saber que isso impacta também no momento de fit cultural e tudo mais. Por isso que a gente não coloca nenhum critério fora a pessoa estar cursando faculdade, né, para todas as vagas. E essa questão de competências comportamentais, é claro que a gente vai conhecer numa entrevista, né, com o RH, num primeiro contato.
Então, o foco é a gente não exige nenhum conhecimento, como o Bu falou, porque isso dá para desenvolver, a gente consegue desenvolver aqui dentro, né? O que a gente não consegue, né, na maioria das vezes, são realmente essas competências. Então, é o foco, né, para estagiário, focar nessas competências, tá? Era uma das perguntas que consta aqui na lista, é a respeito, o João Lucas Silva, ele pergunta quais cursos que a Bosch recomendaria para o estagiário aprender. Ele deu exemplo do inglês, do Excel, são cursos básicos, né? Os meninos sempre têm dúvida a respeito, né? Qual a parte básica técnica que eles precisam ter para qualquer área, né, de estágio. Uhum. E o Gustavo falou a respeito do Excel. O Excel realmente pode ser aprendido em qualquer plataforma hoje de cursos online, mas esse diferencial de saber lidar com a diversidade, né, de saber ter jogo de cintura mesmo, né, eu acho que deve ser hoje em dia uma característica fundamental para o estagiário, porque eu imagino que ele possa passar por diferentes áreas, né, eu acho que é até da empresa mesmo ter esse comportamento de fazer com que o aluno passe por diferentes áreas para, a partir daí, ele vai se identificar com uma, mas não necessariamente ele vai passar somente pela que ele gosta, né? Eu já tive conversa com alunos que falam, professora, hoje eu estou numa área que eu não gosto muito, mas eu estou aprendendo bastante. Então, eu tive alunos que me falaram isso. Olha, coisas que eu nunca pensei que eu ia aprender, uso de planilha, desenvolvimento de planilha. E essa aluna, ela falou, olha, eu achei que eu não fosse gostar, e eu estou aprendendo muita coisa bacana que eu vou levar para outras áreas que eu venho atuar. Então, eu acho que esse jogo de cintura é muito E uma importante. coisa também, né, a gente fala do soft, mas não existe uma lista de cursos, eu acho que a gente pode falar. O que é interessante é dar uma olhada sempre na área também que você está procurando uma vaga ou um estágio, né? Que nem eu sou de comunicação. Então, de repente, um Photoshop, um Illustrator, uma edição de vídeo básica pode ser interessante. Então, se tiver essa oportunidade de procurar cursos, dependendo da área que vocês querem seguir ou que vocês querem tentar, isso com certeza vai ser um diferencial, né? Então, não existe uma lista padrão, mas vejam também um pouquinho que destino que vocês pretendem seguir. Isso mesmo. Muito bom. Ótimo, muito bom. Olha, a Tamires Carvalho foi uma outra participante que mandou pergunta para a gente, né? Primeiramente, ela agradeceu pela palestra, gostou bastante. E ela quer saber se a empresa dá oportunidade para estudantes da área de humanas, como geografia, história, ciências sociais, né? Cursos em geral da área de humanas. A Bosch tem uma vertente a respeito dessa área? Olha, esses cursos citados por você, por exemplo, eu nunca trabalhei uma vaga, por exemplo, de história ou geografia, só que existem outros cursos aí da área de humanas que a gente tem, sim, já abriu oportunidades em alguns departamentos específicos. Então, de novo, né, a gente sempre está divulgando as nossas oportunidades. É claro que a gente tem algumas oportunidades, por exemplo, em algumas áreas específicas com mais quantidade, justamente por ter mais, né, vagas, por ser mais focado. Mas nós temos sim oportunidades para humanas, é só ficar ligado aí nas nossas vagas, tá? Eu acho que também uma coisa interessante é que a Bosch está sempre tentando diversificar ao máximo o mercado, assim. Então, né, essa coisa de ser conhecida por engenharia e automotiva é uma coisa que a gente também quer deixar né, que aconteça, porque a nossa meta é ser líder em IoT e software. Então a gente tem projetos para pecuária, de precisão, né? A gente tem muito projeto que vai abrir vagas para áreas que a gente nem imagina. Então, né, a gente já tem gente de veterinário trabalhando para o projeto de pecuária, por exemplo. Né? A gente tem muita coisa na área de facilities dentro da planta que provavelmente vai demandar, né, áreas que a gente não imagina. Então, né, tem o centro de memórias. Então, são coisas que hoje são menores, mas que pensando numa diversificada de negócios, possa surgir muita oportunidade nessas áreas, acho que hoje não estão no nosso radar, assim. Isso aí.
Legal. Algumas dúvidas dos participantes estão relacionadas à coisa que a Gabriele mencionou, mas uma delas é a respeito de horário. A Renata Vanetta, ela disse que algumas vagas de estágio têm como pré-requisito período integral de atuação. Ela queria saber qual o horário do estágio, né, quantas horas por dia você descreveu, né, que a Bosch é bem rigorosa com relação ao horário, né, quanto período, né, a carga horária. E ela queria saber qual o horário específico dos estagiários, se tem um horário específico ou depende da área. Nós temos hoje 2 horários de estágio, 2 horários disponíveis, aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. O que a gente chama de primeiro horário é das 7h30 da manhã às 2h30 da tarde. Ou seja, esse horário ele pega uma parte maior da manhã. O segundo horário é das 10h15 às 5h15 da tarde. Pega mais a parte da tarde. A gente disponibilizou esses 2 horários porque tem casos de estagiários que fazem uma aula de manhã, que tem essas aulas esporádicas e conseguem se acertar no melhor horário para eles, tá? O que a gente não consegue é assim, eu vou fazer de segunda e terça o primeiro horário e de quarta e quinta o segundo. Isso, infelizmente, não é possível. Você precisa escolher um dos 2 horários para fazer. Você pode alterar lá na frente se quiser. Deu 6 meses, prefiro o segundo. Ok. Só que você vai fazer um único horário, tá? Nós temos uma flexibilidade no sentido de, vamos supor que você tem uma aula na quarta que começa 2h da tarde. Então, na quarta, você precisa fazer o horário das 7 a meio-dia. Isso, ok, tá? A gente consegue flexibilizar dessa forma. O que a gente não consegue, não funciona como banco de horas. Essas horas eu vou pagar amanhã, eu vou ficar até mais tarde. Não, porque aqui a gente é muito rígido, é só 6 horas por dia, tá? E é contado, você pode até bater lá o seu ponto 5 minutos antes ou até 5 minutos depois, tá? Passou disso, já dá problema. Então, são 6 horas por dia, considerando esses 2 horários. No máximo, não tem banco de horas. Se precisar sair mais cedo, realmente perde, assim, né? Essas horas tô falando de questão financeira mesmo, né? Mas é isso, a gente não tem tanta flexibilidade, né, de vou entrar a tal horário, sair a tal horário, mas a gente tem essas 2 opções. Por que a gente fala período integral nas vagas? Porque você precisa ter essa disponibilidade de manhã e tarde, né? Aí o horário em si, a pessoa que precisa ver qual é o melhor para ela, tá? Então, a escolha é do estagiário. Isso, acaba sendo do estagiário, isso. Certo, perfeito. Gabriele, a gente está caminhando para o final. Eu deixei para o final uma pergunta minha, de atenção. Você falou a respeito do Inova Talentos, né? Eu acho que a área de inovação, de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, hoje em dia tem chamado muita atenção dos estagiários e futuros estagiários. Esse setor. Você poderia explicar um pouquinho mais como seria o projeto Inova Talentos da Bosch? Você quer falar essa, Gu? Acho que você tem mais conhecimento disso, né? Posso falar. Bom, o Inova Talentos, a gente tem algumas vagas mais sob demanda, na verdade, que encaixam como Inova Talentos. É uma parceria Bosch com iniciativas do governo, então é voltado justamente para quem está na área de pesquisa para mestrado, doutorado e tudo mais. Normalmente é um contrato com período determinado e para desenvolvimento de alguma tecnologia ou de algum projeto específico financiado 50-50, né? Então metade governo, metade Bosch. E acho que em paralelo a isso, né, quando a gente fala de inovação e tudo mais, a gente também tem áreas hoje dentro da Bosch de incubação de projetos e de inovação. Então essas áreas também contratam pessoas, às vezes, nessa modalidade, não necessariamente como Inova Talentos, mas como nessa área de pesquisa, para poder desenvolver novos negócios. E aí é como se fosse uma incubadora mesmo de intra-startup, que a gente chama. Se a ideia for validada, ela vira como se fosse um CNPJ novo, para aí sim seguir como negócio e como empresa.
Então, as vagas aí dentro dessas áreas vão seguir um pouco nessa linha da pesquisa, porque são projetos bem específicos e já determinados os temas e tudo mais, né? E pensando em quem quer seguir carreira acadêmica, mas com apoio da indústria junto. Acho que é um pouquinho dessa balança, na verdade, tá? Perfeito. Bem, não tem perguntas aqui no nosso bate-papo. Queria agradecer novamente a Gabriele e ao Gustavo pela disponibilidade. Finalizo aqui a nossa palestra, lembrando aos alunos que ainda temos, ou os participantes, que nós temos ainda outras palestras ao longo do dia. E é isso. Obrigado pelo convite também. Obrigada. E até o ano que vem. Convite. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.